Olá, turma dos nonos anos, professor Barreto de novo. Hoje nós vamos falar sobre dar continuidade às leis de Newton, tá? O conteúdo vai abranger as páginas 24 a 38 do livro de vocês, e após a aula você poderá trabalhar a página 251, 252, por aí, questões 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 e 15. Questões 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 e 15. Bem, falando de lei de Newton, a gente já aprendeu a primeira lei de Newton na aula passada, em que nós estudamos que corpos em repouso tendem a continuar em repouso, corpos em movimento tendem a continuar em movimento, retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante externa atue sobre ele. Aquele exemplo do papel sobre a mesa com o copo, você puxa o papel rapidamente, o copo praticamente fica no mesmo lugar, então é porque a inércia, corpos parados tendem a continuar parados. E a segunda lei é a aplicação de força sobre massa produz o que? Uma aceleração. Força sobre massa produz aceleração. Bem, para a gente revisar a aula passada, vamos fazer alguns exercícios. Vamos lá. Uma força externa de 300 newtons atua sobre o sistema. Aqui tem um sistema de 3 corpos, juntinhos, 3 caixas, uma junta da outra. Então, quando você empurra aqui, a caixa A, as 3 vão se deslocar. As 3 se movem, tá? Então, determine a aceleração adquirida pelo conjunto. Pelos 3 ao mesmo tempo, os 3 vão se mover. Os 3 vão se mover com a mesma aceleração. Como aqui não fala no texto sobre velocidade, não fala sobre tempo, então nós não vamos aplicar aquela fórmula de aceleração V2 menos V1 sobre T2 menos T1. Não vamos aplicar essa fórmula. Vamos trabalhar com força. Veja, a força resultante externa 300 newtons. A massa, os 3 corpos vão se mover ao mesmo tempo, então a massa total que eu vou trabalhar 5 mais 15 mais 20, então 30 kg. E ele vai querer aceleração. Mas a segunda lei nos garante que força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante é 300, veja bem, ele deu. A massa, trata-se da massa do conjunto, então 30 kg. E a aceleração nós não sabemos quanto é. Aí vamos lá. Esse 30 está multiplicando o valor de A. Tá bem? Então, se ele está multiplicando, ele passa para cá dividindo. O 30 passa dividido 300. 300 dividido por 30 vai dar o valor de A. A vai ser 300 dividido por 30. Corta-se um zero em cima e um zero embaixo. 30 dividido por 3, quanto é mesmo? 10. Aceleração, 10 metros por segundo quadrado. Então, aplicação da segunda lei de Newton. Força aplicada sobre massa produz o que? Aceleração. Então, a força foi de 300 newtons, a massa total foi 30 quilos, então a aceleração era o que nós queríamos. Como aqui está multiplicando, esse 30 passa para o lado de cá, dividindo 300. 300 dividido por 30 dá quanto? 10 metros por segundo quadrado, tá? Então, vamos lá. A segunda questão de revisão é sobre força de atrito. Diz que o corpo inicialmente com velocidade de 36 km por hora, então, se ele fala inicialmente, é V1. V1. 36 km por hora. Eu posso logo dividir por 3,6, vai passar para 10 metros por segundo. Se você pega quilômetros por hora e dividir por 3,6, lembram? Dá 10 dá metros por segundo. Bem, então lá vai. Esse corpo vem a 36 km por hora. Desloca-se sobre uma superfície cujo coeficiente de atrito é μ. Então, o coeficiente de atrito, μ, só que desconhecido, ele não deu esse μ. Alguns chamam de mu. μ. E, olha esse verbo, para após 10 segundos. Então, 10 segundos, o que é, gente? 10 segundos é o tempo que dura o movimento, porque ele vai parar. 10 segundos.
devido às forças de atrito. Então, claro, se você empurra um objeto sobre uma superfície rugosa, uma superfície áspera, ele está até com a velocidade inicial, mas com o tempo ele vai acabar parando. Está com a velocidade até razoável, depois ele para por causa do atrito entre as superfícies. Tá? Então, supondo que o corpo tenha massa de 5 kg, então você bota aqui, ó, massa 5 kg, e que a aceleração da gravidade no local 10, a gravidade do local 10 metros por segundo quadrado, determine o coeficiente de atrito dessa superfície. Bora lá. Bem, a questão é composta de duas partes. Veja, você joga esse corpo para lá, você empurra o corpo, mas existe uma força de atrito contrária. Ele está com a velocidade de 36 km por hora, mas o atrito vai freando o corpo e ele acaba parando. Aqui a velocidade final dele é zero. Por quê? Tem uma força de atrito contrária ao movimento. Então vamos lá. A gente sabe que a aceleração é V2 menos V1, T2 menos T1. Tá certo? Vamos lá. É só agora a gente substituir os valores. V2 é a velocidade final. Então, o veículo para, a caixa vai parar por causa do atrito. Ela está correndo para lá, mas o atrito é contrário. O atrito está empurrando a caixa para parar. Ela vai diminuindo a velocidade, diminuindo até parar aqui. Então, velocidade final 0 menos V1 é a velocidade inicial. Ele vinha a 36 km por hora, 10 metros por segundo. Sobre o tempo 2, é o tempo de ocorrer o fato, 10 segundos, menos o tempo 1. O tempo 1 geralmente você bota 0, porque você zera o cronômetro. Geralmente zera o cronômetro. Tá? Então, a aceleração vai ser igual. 0 menos 10 dá menos 10. 10 menos 0 dá 10. Menos 10 dividido por 10 dá quanto? Menos 1 metro por segundo quadrado. Essa aceleração de desaceleração, porque ele vem assim. Os corpos vêm assim. Esse corpo vem para cá. Mas o atrito ele vai contrário. Então esse corpo vem devagar, vai com certa velocidade e vai diminuindo até parar. Aqui ele para. Tá? Mas ele não quer isso, ele quer a força de atrito, ele quer o coeficiente de atrito. Na aula passada nós vimos que a força de atrito era igual a μ multiplicado pelo peso. Tá? Então, no caso, você sacode o objeto. Veja, você joga o objeto. Você não fica empurrando o objeto. É diferente fazer isso. Isso é diferente. Você está só empurrando. Ó. Então não tem força externa atuando. A única força que atua é a força de frenagem, a força contrária. Então, a força de atrito aqui é justamente a mesma. No caso, você pode dizer que a força de atrito é μ vezes P e que a força resultante é massa vezes aceleração. Veja só, segunda lei. Claro que é a segunda lei. Ora, a força resultante aqui, a única força que está fazendo o corpo parar é a força de atrito. Então a força resultante é a força de atrito igual a massa vezes aceleração. A força de atrito é μ vezes P. μ vezes P igual a m vezes a. μ eu não sei. O peso é fácil. Porque se o corpo é 5 kg, o peso é massa vezes gravidade. No caso a massa 5, gravidade é 10. 5 vezes 10, 50 newtons. Então, o peso é 50 newtons, a massa do corpo 5 kg, a aceleração é menos 1, mas eu vou colocar 1 que é o módulo, aceleração. Então, μ vezes 50 é igual a 5 vezes 1, que dá quanto? 5. Então, μ vai ser 5 dividido por 50.
Mi vai ser 5 dividido por 50. Então, 5 dividido por 50, 0,1. Mi é igual a 0,1. Tá bom? Então, respondi a questão. Vamos restaurar a questão, vamos pensar um pouquinho mais. Veja, o objeto vem a 36 metros por hora. Aí você divide aqui por 3,6 dá 10 metros por segundo, porque segundo misturado com segundo. Não posso trabalhar hora misturada com segundo. Tá bom? Aí, primeiro eu calculo a desaceleração. Velocidade final, ele para, 0. Velocidade inicial é a 36 km por hora, ou seja, 10 metros por segundo. Velocidade final 0, inicial 10. O tempo que levou para parar foram 10 segundos. O tempo inicial geralmente é 0. 0 menos 10 dá menos 10. 10 menos 0 dá 10. Dividindo dá menos 1. Isso aqui não é aceleração, é desaceleração. Está freando o carro, o veículo, essa caixa. A gente sabe que a força de atrito é μ vezes P. E que, pela segunda lei de Newton, a força é massa vezes aceleração, a força resultante. Mas, a única força que está atuando aqui, veja, não tem nenhuma força além da força de atrito. Então, a força resultante corresponde à força de atrito, igual a MA. Mas força de atrito, o que é força de atrito? μ vezes P, igual a M vezes A. μ, eu não sei, P é 50, por que 50? Porque a massa é 5 e a gravidade é 10, então peso 50, a massa é 5, a aceleração é 1, esse menos aqui significa que é desaceleração, tá? Então, μ vezes 50 igual a 5 vezes 1, que é 5. μ vai ser 5 dividido por 50. 5 dividido por 50 dá 0,1. E o coeficiente de atrito, quer dizer, a superfície é bem lisa ela. O coeficiente de atrito, ele não tem unidade de medida, é adimensional, tá? Outro exemplo, para fechar essa parte de segunda lei, outro exemplo interessante é esse aqui, da mola. Veja, você tem um bloco aqui e uma mola. Quando você solta esse bloco, ele comprime a mola. A mola, ela fica menor. Só que, quando para o fenômeno, o fato para, o que vai acontecer? A mola fica comprimida e o corpo para. Então quer dizer que o peso do corpo é igual à força elástica. A mola está comprimida, então ela quer fazer uma força para cima. A mola comprimida, ela quer voltar. Mas o peso é de tal forma que a mola ela é comprimida e fica parada, e fica os dois parados. Então significa que a força, que o peso do corpo é igual à força elástica. Porque se o peso fosse maior, continuaria amassando a mola. Se a força elástica fosse maior, empurraria o peso de volta. Mas como ficou parado, então o peso desse bloco é igual à força elástica. Então, a gente tira os dados da questão. Diz que um bloco de 20 kg é colocado sobre uma mola cujo coeficiente de elasticidade é K. O coeficiente de elasticidade é K, nós não sabemos quanto é. Suponha que ao colocar o corpo sobre a mola, essa sofra uma compressão de 5 centímetros. Então, a compressão X é a compressão, 5 centímetros. Determine o coeficiente de elasticidade da mola. Ora, pelo que eu estou vendo, o peso nem sobe nem desce. Aqui, ó, quando você bota aqui, ele desce, né? Aí comprime a mola e para. A mola não vai... Aí o que acontece? O peso igual à força elástica. Então, a força elástica igual ao peso. Na aula passada a gente viu que a força elástica ela era igual a K vezes X. E o peso é massa vezes gravidade. Vamos lá. Aqui, o X está em centímetros, então eu vou passar para metros. 5 centímetros, aí você divide por 100.
porque o centímetro é a centésima parte do metro, vai dar 0,05 metros. A unidade fundamental de comprimento aqui é o metro, tá? Então vamos lá. Aí eu tenho K, eu não sei quem é, X é o quanto a mola comprimiu. Ela estava, olha, ela estava desse tamanho, passou para cá, ela comprimiu X. Então comprimiu X 5 centímetros, que dá 0,05 metros. Igual a massa 20 quilos, vezes a gravidade. A gravidade é igual a 10 metros por segundo quadrado. Então, K vezes 0,05, 5 centésimos, igual a 200. K vai ser igual ao quê? 200 dividido por 0,05. Por que dividido? Porque o 0,05 está multiplicando. Aí quando ele passa para cá, vem dividindo. 200 dividido por 0,05. Opa, desculpa. 200 dividido por 0,05. Isso dá 4.000. Então, K é igual a 4.000 newtons por metro. É a dureza da mola. No caso, é a dureza da mola. Esse K é a dureza da mola. Vou explicar novamente para vocês entenderem melhor. Veja, a mola está esticada. Aí você vem e bota esse corpo aqui, solta esse corpo. Quando ele solta, o corpo desce, o peso do corpo comprime a mola, tá? Mas a mola não vai voltar, restituir. A mola vai só ficar comprimida. O peso, como um carro, por exemplo, um caminhão pesado, você bota um peso no caminhão, a mola ela desce. O caminhão, você vai colocando carga, aí a mola desce. Quando você descarrega o caminhão, a mola volta para o lugar. É o caso. Você bota um peso em cima da mola, ela desce, ela comprime X. No caso, ela comprimiu 5 centímetros. Centímetro é a centésima parte do metro, dividido por 100. Aí dá 0,05 metros. Aí no caso, o peso, quando ele vai descendo, ele chega a um ponto que a mola para de ser comprimida. Então, significa que a força elástica ficou igual ao peso. Força elástica é K vezes X. E peso é massa vezes gravidade. X foi 5 centímetros, que dá 0,05 metros. X. Olha, X. A massa é 20 quilogramas. E a gravidade é 10. 20 vezes 10 dá 200. 0,5 está multiplicando, passa para cá dividindo. 200 dividido por 0,5 dá 4.000. 4.000 newtons por metro é a dureza, quão dura é essa mola. Então esse K vai dizer quão dura é a mola. Tá, pessoal? Bem, isso aqui foi uma revisão da matéria. Agora vamos falar sobre a terceira lei de Newton. É uma lei muito curiosa, muito bonita. Vamos lá. Depois a próxima aula a gente faz exercícios de uma forma geral para afirmar mais vocês. Hoje eu vou apresentar a lei de Newton. A terceira o nome dessa lei é chamado princípio de ação e reação. Princípio de ação e reação, o nome dessa lei. Terceira lei. Diz o seguinte, que a toda força de ação corresponde a uma força de reação de mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos contrários, e que atuam em corpos diferentes. Então, essa é a essência da terceira lei de Newton. Vamos mostrar isso aqui na prática. Veja, uma bola de festa. Bola de festa. Todo mundo está na hora da festa, as bolas estão cheias, né? Cheia de quê? De ar, né? Cheia de ar. Aí de repente, você solta essa parte daqui da bola e o ar começa a sair. O que acontece? O ar sai para cá com a força F
e a bola vai para lá com a força F. Então o ar vai saindo e jogando a bola para outro lado. Chama-se ação e reação. Forças iguais, de mesma direção, sentidos contrários que atuam em corpos diferentes. A ação atua sobre o ar e a reação atua sobre o plástico, sobre a bola em si. Esse é um fato muito interessante que todo mundo acha presenciou numa festa, antes de encher as bolas. De repente tem alguém enchendo a bola escapa da mão e ela sai andando pela sala todinha. Por quê? O ar vai saindo e impelindo a bola para outro lado. A toda ação corresponde a uma reação. É o mesmo funcionamento do avião, isso aqui. Outro exemplo clássico é a bala de canhão. Todo mundo sabe que os canhões, os modernos também, mas que eu dei um exemplo do canhão antigo, tinha uma roda aqui. Para quê? Claro, se você barreta é para deslocar o canhão para ali e para cá, para posicionar o canhão, tá certo. Para depois dar o tiro, você leva o canhão para um local que estratégico, tal. É verdade. Essas rodas do canhão serviam para levá-lo para um local estratégico para poder atirar. Mas também, gente, por outra razão, quando havia uma explosão aqui dentro de pólvora, a bala é atirada com uma força terrível e o canhão sofre um recuo. Então, pessoas que atiram com arma de fogo sabem disso. Os militares, por exemplo, têm o recuo da arma de fogo, porque a bala ela sai com uma velocidade incrível, com uma força muito grande para cá. Quando ela sai para cá, o canhão ele dá ele retorna um pouquinho. Se você assistir algum documentário da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os canhões são mais modernos, mas eles têm um dispositivo que faz o seguinte: quando a bala sai, ele faz isso. Há um recuo de uma das peças. Aqui, por exemplo, teria uma peça, um encaixe. Aí essa parte, quando a bala saísse, aí ele volta, depois retorna no lugar, aí dá o tiro. Ele tem um recuo natural. Então, aqui nós vemos a aplicação da terceira lei de Newton. Ação, a bala sai com uma força incrível. A reação, o canhão é jogado para trás. Só que essas forças são iguais, só que uma força atua sobre a bala, outra atua sobre o canhão. As forças têm a mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos contrários e atuam em corpos diferentes. Exemplo da terceira lei de Newton. Aqui, ó, o tiro com a arma de fogo. As pessoas que atiram com arma de fogo, com fuzil, por exemplo, botar o fuzil no ombro, tem que ter muito cuidado, porque quando a bala sai, ela sai com uma força incrível e ela empurra, ela joga o fuzil para trás, joga o revólver para trás, a arma de fogo para trás. Isso chama-se recuo da arma de fogo. Por que isso? Porque a arma de fogo vai para trás? Porque a toda ação corresponde a uma reação. A bala é jogada com uma certa força para a direita, a arma é jogada com uma certa força para trás. Chama-se recuo da arma de fogo. Ok? Tem mais. Eu desenho um avião lindo para vocês. Tá azul. Só uma parte do avião, tá? Desculpa, faltou a outra asa. Mas isso não interessa. Interessa uma coisa que eu quero falar. Olha, no caso da turbina, gente, observe a turbina do avião. Aqui é uma turbina, um desenhozinho mais ou menos. A turbina do avião. O que acontece com a turbina? É um ventilador, poderoso ventilador, só que o ventilador que a gente usa joga o ar para frente. O ventilador que nós usamos joga o ar para frente. A turbina, o ar entra aqui pela frente e sai para trás. Sai com uma força incrível, incrível. Então, o que a terceira lei de Newton diz? Se o ar sai com a força muito grande para cá, a turbina ela é lançada com a força igual para frente, certo? Então a turbina é lançada com a força para frente. Veja, como é que é isso? A mesma coisa da bola de festa. O ar sai com toda a força para trás e impele a bola para cá. Mesma coisa do canhão. A bala sai com uma certa velocidade e o canhão recua. Arma de fogo. A bala sai com velocidade e a arma recua. Aqui o mesmo princípio. O ar entra na turbina, ela começa a girar naquela velocidade incrível, joga o ar para fora com toda a força. Quando o ar é jogado para fora,
a turbina é jogada para frente. Só que a turbina está presa aonde? Presa à asa. A asa está presa a quem? Ao avião. Ao avião entra em movimento. Então, a toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, de mesma direção, veja, são paralelas, e em sentidos contrários em corpos diferentes. A ação é aplicada no ar. As moléculas de ar são jogadas com uma força terrível para trás. Se o ar é jogado para trás, a turbina é jogada para frente. Ora, se essa turbina é jogada para frente, o que acontece? A turbina está presa à asa. A asa vai para frente, mas a asa está presa a quem? Ao avião. Então, no final das contas, quem vai para frente é o avião. Então, esse ar penetra aqui, é acelerado aqui dentro e sai com uma força terrível aqui. O ar sai com muita força e, ao sair, ele joga a turbina para frente. A turbina está presa à asa, a asa está presa ao avião. Se a turbina vai para frente, a asa vai para frente, o avião vai para frente. Por isso que a turbina ela é importante para a navegação, porque ela empurra o avião para frente. Tá? Os foguetes. Eu tenho esse exemplo aqui do livro, maravilhoso. O corpo do foguete está cheio de... Essa parte aqui está cheia de gases. Esses gases explodem e esse gás sai com uma força terrível para baixo. Essa força para baixo é a ação. A reação é empurrar o foguete para cima. Esse ar, esse gás explodindo, saindo com toda a força para baixo, faz com que o foguete seja empurrado para cima. Ok? Aqui está cheio de gás. Aí quando você explode esse gás sai por aqui com uma força terrível. Mas toda ação corresponde a uma reação. O ar saindo com a força para cá significa que o foguete vai ser lançado para cima com a força contrária, só que uma atua no ar, no gás, outra atua no foguete, mas de mesma intensidade, mesma direção, só que um atua no foguete, outra atua no ar. Gente, olha, tem uma experiência que você pode fazer em casa, muito fácil. Se você tem um carrinho de brinquedo da sua infância, né, seu irmãozinho mais novo, eu preciso de um carrinho de brinquedo, um canudo e uma bexiga de festa. Aí você pega esse canudo, acopla na bexiga, sopra e enche isso aqui bem muito. Aí segura essa ponta aqui para o ar não sair. Pega a fita adesiva, cola no carro. Aí depois tira a mão, o carrinho vai andar para frente. Por quê? O carrinho vai ser movido à propulsão de ar do seu pulmão. Certo? Repetindo. Canudo, uma bexigazinha de festa. Aí você vai aqui e sopra. Bota seu pulmão, sopra, enche a bola. Aí segura aqui, bota o dedo aqui e segura. Aí passa uma fita adesiva no carro, prende o canudo ao carro. Aí quando você tirar a mão daqui, o ar sai. Quando o ar sai com força, ele empurra o canudo para lá. O canudo está preso a essa bola e preso ao carro. O carrinho vai andar para frente. Isso aqui chama-se terceira lei de Newton. A toda ação é o ar saindo do canudinho. Corresponde a uma reação, que é o canudo é a bola sendo jogada para frente, o carro indo para frente. Ok? Essa é uma experiência fácil que você pode fazer em casa e comprovar se realmente a terceira lei de Newton é verdadeira. Tá bom? Então você pode fazer a experiência. Bom, ainda tem uns 2 minutinhos, eu vou falar sobre reação normal. Na próxima parte eu falo sobre o restante. Reação normal da superfície. Quem nunca viu um filme, uma novela, uma coisa que a pessoa pisa na areia movediça? Se isso aqui fosse areia movediça, isso aqui afundaria, essa caixa afundaria facilmente. Mas não afunda porque a superfície é dura, ela reage a toda ação do peso, o peso é que puxa para baixo, corresponde a uma reação normal da superfície. Só que nesse caso, o peso e a reação normal atuam sobre o mesmo corpo. Deixa eu mostrar uma coisa a vocês. Olha, se esse peso aqui é de 5 newtons, se o peso é 5 newtons, a reação normal é 5 newtons. Se o peso é 10 newtons, a reação normal da superfície é 10 newtons. Se o peso é 15 newtons, a reação normal é 15 newtons.
Por que isso? Se o peso fosse maior que a reação normal, se o peso fosse maior que a reação normal, então ele afundaria. Ok? Não afunda porque a reação normal, a superfície é rígida. Por exemplo, se eu pego esse caderno e empurro o caderno para baixo, ele não afunda, porque ele reage a essa força, chama-se força de reação normal, ok? Bom, a segunda parte eu vou falar sobre tração e vou fazer um probleminha para vocês, mas aqui temos que entender a reação normal. Por exemplo, se você está em pé na sua sala, então há uma reação normal, você não afunda na sua sala, porque o chão aplica uma reação normal e você não afunda. Você está sentado na cadeira, num banco, numa cadeira, então você não cai no chão sentado, porque o banco segura, quer dizer, aplica uma força contrária a seu peso, ok? Então a reação normal da superfície, da cadeira, do chão, de qualquer superfície rígida, ela apresenta a reação normal. Se não fosse rígida, como areia movediça, não tem reação normal, você afundaria. A água também não tem reação normal. Se você pisar na água, você afunda, porque não tem reação normal. Mas superfícies duras apresentam reação normal. Você bota o peso, mas ela não afunda, porque a própria superfície cria uma reação normal. Chama-se reação normal da superfície. Na próxima parte eu vou falar sobre as cordas, força de tração. A gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Forte abraço. Tchau, gente.